Boa noite a todos, sejam bem-vindos, os irmãos que estão aqui e os que estão em casa nos acompanhando. Nós estaremos dando continuidade à exposição que estamos fazendo de 1 Timóteo. Nós paramos no versículo 16 do capítulo 5, iremos hoje dar continuidade a partir do verso 17. Lembramos que a perícope inicia no verso 17 e vai até o final do capítulo, só que a gente vai fazer em duas partes. Nós iremos hoje do versículo 17 ao versículo 21 e na próxima semana a gente encerra o capítulo 5. A gente pede que os irmãos se coloquem em pé, aqueles que encontrarem o texto, para que possamos ler. Mais uma vez, 1 Timóteo capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 21. O texto diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite a acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, com a Tua palavra diante de nós, e queremos neste momento Te pedir que de fato ela nos ensine, de fato o Teu Santo Espírito atuando em nossos corações possa trazer edificação às nossas vidas esta noite, e que a Tua palavra possa a cada dia prosperar em nossas vidas, em fazer tudo aquilo que ela deve fazer. Senhor nosso Deus, neste momento nós queremos fazer menção aos pastores batistas, aos cerca de 14 mil pastores que nós temos filiados, juntamente com aqueles que ainda não são filiados, que estão pastoreando uma igreja batista. Nós te pedimos que cuide dos teus servos a cada dia. Eu te peço principalmente que nesse momento de pandemia o Senhor esteja guardando os teus servos. Eu te peço que cuide de suas vidas e de seus familiares. Pai, eu quero também lembrar aqui a vida do pastor Lennon, que está, vez por outra, nós temos tido notícias dele, e muitas delas não são favoráveis ao seu retorno junto à igreja que ele pastoreia e juntamente com a sua família. Mas nós entendemos que Tu tens o poder acima de qualquer limite humano. Por isso nós colocamos essa vida diante de Ti. Nosso Deus e Pai, nós Te pedimos que esteja restaurando a cada dia a força da Tua filha, a esposa do pastor, juntamente com seus filhos, e também dele, que ele não perca as esperanças ou a fé naquele ambiente de hospital. Nós colocamos não apenas a sua vida, como também a vida dos médicos que têm trabalhado para que o Teu servo seja restabelecido ao contexto de sua família. Nós Te pedimos, Pai, que as demais pessoas, demais membros das igrejas batistas deste estado possam a cada dia se unir em oração pelo Teu servo, assim como outras notícias que nós temos recebido de outros servos do Senhor que têm padecido dessa doença. Nós Te pedimos, Pai, a Tua cura sobre a vida daqueles que Tu tens ainda grandes coisas a realizar através deles aqui na terra. É o que eu Te peço em nome de Jesus e eu Te agradeço. Amém. Meus irmãos, nós iremos, conforme já falamos aqui, dar prosseguimento à exposição que nós estamos fazendo desse texto. Eu quero lembrar que na semana passada nós fizemos a exposição do versículo 3 até o versículo 16. O texto que nós meditamos falava sobre
as viúvas, e que nós comentamos, fizemos alguns destaques e fizemos uma analogia na parte final, que a ideia do texto é que a igreja precisa continuar auxiliando aqueles que são necessitados de seu contexto. No primeiro século eram as viúvas, a ideia do texto é que a igreja precisa auxiliar essas pessoas, mas também precisa fazer isso com cuidado, para ajudar aqueles que de fato necessitam de sua ajuda. Hoje nós temos outros grupos que padecem das mesmas necessidades e a igreja continua com essa responsabilidade diante do Senhor. Hoje nós iremos dar continuidade à exposição do texto. Lembramos que esse texto aqui foi escrito primeiramente a um pastor, de como é que ele deveria agir na igreja. Então, neste caso, Paulo falou do versículo 3 ao versículo 16, como é que o pastor Timóteo deveria direcionar o corpo de Cristo referente à questão da assistência social. E hoje, nós temos diante de nós um texto onde Paulo vai falar sobre algumas normas práticas sobre os ministros da igreja. É isso que está diante de nós. Na verdade, do versículo 17 até o final do capítulo, nós temos algumas regras, algumas normas práticas para a atuação de Timóteo na igreja em Éfeso e para nós hoje. Por exemplo, a gente leu esse texto aqui, mas logo depois, o versículo 22 vai iniciar com a questão da ordenação ao ministério, e inclusive o texto vai falar como é que isso deve haver. Paulo retorna ao assunto que ele já havia falado lá no capítulo 3, aqui ele diz que Timóteo não deveria impor as mãos precipitadamente sobre um candidato ao ministério pastoral. Então esse texto, mesmo que a gente tenha lido apenas até o versículo 21 e sejam normas quanto à questão da atuação do pastor na igreja de forma prática, o texto continua até o fim. O primeiro destaque que Paulo faz aqui está no versículo 17, a gente coloca o versículo 17 e o versículo 18, onde ele fala que a igreja é responsável pelo sustento e honra de seu ministro, ou de seus ministros, nós poderíamos colocar dessa forma aqui. Por que eu me lembrei de orar pelos pastores? Primeiro, porque eu li esse texto aqui, e o texto fala sobre a questão dos pastores. Timóteo deveria ensinar a igreja de como agir referente ao sustento para com o seu pastor. Quando eu estava ali chegando, eu recebi a ligação de um pastor que me perguntava informações sobre um pastor batista, que inclusive nós citamos em oração, de como é que estava a sua situação referente à ordem, e me trouxe uma informação muito preocupante, que é justamente a informação referente ao INSS desse pastor, que está padecendo do Covid-19. Isso traz uma preocupação muito grande, porque vez por outra a gente sabe de alguma informação de algum pastor que faleceu e deixou a sua família desamparada, porque além de receber pouco, esse pastor não tinha assistência quanto à questão do INSS. E o que mais me deixa preocupado e chateado é que muitas dessas informações, muitas dessas coisas que acontecem em um contexto onde a igreja tem condições de dar o mínimo possível para o pastor. E eu estava conversando com esse pastor que me ligou e estava me fazendo algumas perguntas, pedindo algumas informações referente à ordem, porque as outras informações referente à INSS ele já sabia. Então, nós estamos à beira de uma situação em que um pastor pode partir para o Senhor e deixar uma família sem condições, as condições mínimas de sobreviver nesta terra. E aí Paulo vem e nos diz que a igreja é responsável pelo sustento e honra de seu pastor, ou de seu ministro. Nós já consideramos, no início da série de exposições que fizemos aqui, que as igrejas do Novo Testamento possuíam vários presbíteros. Então, em uma igreja local, a igreja tinha vários líderes chamados de presbíteros, bispos ou até mesmo pastores. Dissemos aos irmãos que o nome preferido dos líderes de uma igreja local
eram presbíteros ou bispos. O presbítero significa ancião, que dava a ideia de que o pastor era um homem sábio, e o bispo dava a ideia de um administrador, de um supervisor. E o pastor, na verdade, era o dom desses indivíduos que tinham esses títulos aqui, conforme inclusive a gente vê Paulo citando lá no texto de Efésios, quando ele fala sobre o dom, o ministério pastoral. Deus deu dons e aí é citado lá o pastor. Então, essa ideia de pastor é algo mais prático. As igrejas não utilizavam esse termo que nós utilizamos como batista. As igrejas do Novo Testamento tinham presbíteros ou bispos, eram esses os nomes que ela citava, ou que a própria Bíblia cita. E falamos aqui para os irmãos que sempre que a Bíblia se refere à figura da liderança de uma igreja local, ela se refere no plural, dando a entender que existia um corpo de presbíteros, um corpo de pastores nessas igrejas locais, tá? Dentre esses homens haviam aqueles que aconselhavam o povo. Então a gente vai perceber que existia um cuidado pastoral, existia uma diferença entre trabalhos dessas pessoas, e aqui nesse texto dá a entender isso, quando Paulo fala sobre os honorários, e principalmente os honorários de alguém que se dedicava à pregação. A ideia é que provavelmente esse indivíduo que pregava era um pastor nessa igreja, era uma espécie de líder desses pastores, ou desse grupo na igreja, e ele exercia um ministério integral naquela igreja local. E aí a ideia é que ele se afadigava de uma forma especial quanto à questão do ensino da palavra de Deus. Era um ministro de tempo integral. Mais uma vez, quando a Bíblia se refere à liderança de uma igreja local, ela usa plural bispos ou presbíteros. Aqui o texto vai dizer que mereciam honra e honorários dobrados os presbíteros, principalmente os que se afadigavam na palavra, dando a entender que desse corpo de líderes tinha alguém com o ministério integral, que tinha a função também principal de pregar a palavra. A palavra presidir aqui no texto significa governar. A palavra alude à superintendência geral da igreja e os deveres desse líder. A palavra dobrada honra, como aparece aí no texto, significa tanto dobrada honra ou dobrada remuneração. Significa que os ministros que se dedicavam à responsabilidade da pregação, ou se dedicavam com uma responsabilidade profunda ao serviço do ministério, eram dignos tanto de respeito quanto de sustento financeiro por parte daquela igreja. E o que é que Paulo está dizendo? Primeiramente, eu preciso lembrar aos irmãos que esse texto aqui foi escrito para um pastor que tinha a responsabilidade de ensinar uma igreja, de que ela tinha essa responsabilidade para com o seu ministro. Não é diretamente a igreja, porque às vezes a igreja não vê ou não entende a sua responsabilidade, e muitas vezes não entende porque não foi ensinada isso. Então Paulo escreve a Timóteo e diz para Timóteo que de fato o líder da igreja, ou os líderes, deveriam receber sustento, a igreja deveria cuidar deles dessa forma, e era ele que deveria ensinar. Quando eu falo isso aqui para os irmãos, eu me lembrei de uma história. Eu ouvi há uns 2 anos, antes da pandemia, eu acho que a última vez que teve o encontro de pastores e líderes, eu conversando com um pastor, e esse pastor me falou sobre as dificuldades que ele estava enfrentando ao pastorear uma igreja no interior. E ele disse que lá, nesse local que ele estava, passou um pastor que para aquela comunidade foi o verdadeiro pastor. Os irmãos sempre lembravam desse homem como um verdadeiro servo de Deus, aquele que passava fome e não reclamava, não pedia para ninguém. Aí eu falei para o pastor, disse, culpa dele.
ele foi culpado por ele passar fome, porque ele deveria ter ensinado à igreja que é bíblico sustentá-lo, e ele é culpado pelos problemas que você está passando, porque a igreja se acostumou de que o verdadeiro pastor é aquele que deve passar fome, porque isso é símbolo de espiritualidade. Se é para falar a verdade, a gente tem que falar. Paulo está dizendo aqui a um pastor que ele deve ensinar a igreja de que a igreja tem essa responsabilidade para com ele. Não é a igreja que deve ensinar o pastor, é o pastor que deve ensinar a igreja. Quando a igreja foi fundada em uma localidade, ou quando é fundada, é responsabilidade daquele que está fundando a igreja dizer isso. A última turma que nós tivemos aqui de discipulado foi ensinada isso. Eu disse para os irmãos o seguinte: olha, no nosso contexto batista existem igrejas que não têm condições de sustentar o pastor de forma integral. Então, essas igrejas que não têm condições de sustentar o pastor, esses pastores precisam trabalhar. Eles precisam trabalhar. Eles não têm como se dedicar integralmente ao ministério. Agora, disse para eles, imaginem o seguinte: um pastor que está pastoreando uma igreja, que a igreja não tem condições de sustentá-lo, e aí ele trabalha de segunda a sábado. O que esse pastor vai ensinar? Na quinta-feira, no domingo de manhã, se ele tiver que pregar, algumas igrejas do pastor prega, e no domingo à noite. O que ele vai pregar? Se ele não teve tempo de estudar. Lembrei a eles o seguinte, sempre tenho lembrado, quando eu estudava no seminário, alguns professores diziam assim, que um sermão bom é um sermão que precisa de 10 a 12 horas para ser preparado. E eu achava isso muito bonito, quando eu ouvia. Mas depois, quando eu fui para o ministério pastoral na prática, eu discordei e discordo veementemente disso. Por quê? Às vezes, eu estou preparando um sermão, estou lendo um texto aqui, e de repente eu me lembrei de que alguém falou sobre esse assunto aqui em um livro que eu levei mais de 20 horas para ler. E eu olho para a minha biblioteca e diz, esse assunto aqui eu vi o fulano de tal dizer, está com 10 anos que eu li, aí eu pego e vou lá, geralmente a página está marcada e está lá o assunto. Talvez no sermão que eu estou preparando, eu não precise levar 12 horas, mas às vezes eu já passei 20 horas estudando um outro livro, conhecimento acumulado. Um pastor que trabalha a semana toda de segunda a sábado não tem isso, e a sua congregação local também não vai ter esse tipo de informação. A ideia que Paulo coloca aqui é que esses que exerciam o ensino dessa igreja laboravam, são as possibilidades de tradução, trabalhavam até a exaustão no estudo da palavra para poder ensinar. É isso que está diante de nós. William Berkeley faz o seguinte, comentando esse texto, ou fala o seguinte, comentando esse texto, ele diz assim: o homem que verdadeiramente honrava a igreja era aquele que trabalhava para edificá-la com sua pregação da verdade às pessoas, e com sua tarefa de educar os mais jovens e os mais novos conversos no caminho cristão. Então, ele diz que o homem que verdadeiramente honra a igreja é aquele que labora, é aquele que estuda profundamente para sustentar espiritualmente a igreja com as verdades espirituais. E aqui Paulo utiliza termos que eram típicos do contexto lá. No Oriente, existiam várias formas de bois trabalharem na eira, mas em todos os casos se deixava os bois
sem a focinheira. A lei existente no Antigo Testamento já apontava para isso. Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, fala sobre esse texto aqui, que ele diz que o boi não devia ser amordaçado enquanto debulhava, ou enquanto trabalhava, para que ele pudesse, ao trabalhar, ir comendo também. E Paulo dá a ideia de que aquilo era apenas um símbolo para se referir àqueles que trabalham no serviço do Senhor, porque ele vai dizer em um momento em que o Senhor se preocupa mais com os seres humanos do que com os animais, ou com o boi. E Jesus também fala sobre isso em Lucas capítulo 10, versículo 17, quando ele diz que o trabalhador é digno de seu salário. Aqui eu quero fazer mais uma alusão a mais um comentarista. Ele diz assim: por definição, um salário é algo devido e não voluntariamente doado. Não é caridade. Visto que o dinheiro pago ao ministro é um salário, isso significa que é algo devido àquele que trabalha, por aqueles que recebem o benefício do trabalho. Em sua carta aos Coríntios, Paulo refere-se ao direito do pregador receber compensação material por seu trabalho. A partir da perspectiva do ministro, isso é um direito. A partir da perspectiva daqueles que se beneficiam de seu ministério, isso é uma dívida. É o Vicente Chung que comenta esse texto aqui, fazendo alusão àquilo que Paulo compreendia. E eu sempre, quando penso sobre esse assunto aqui, a gente utiliza alguns termos. A gente utiliza o termo prebendas, se eu não estou enganado, tem outro termo que se utiliza para o salário pastoral. E quando eu estou falando sobre esse assunto aqui, eu sempre procuro lembrar que na visão paulina é salário mesmo. É salário, porque isso é um trabalho. E o Vicente Chung também vai defender essa mesma ideia aqui. A gente utiliza o termo prebendas principalmente para... existem pessoas que se chocam quando se usa o termo salário, porque vai se dar a entender que o pastor, isso seria uma profissão. Então até hoje se trabalha com esse tipo de questões. Mas Paulo em si vai fazer uma alusão dizendo que isso é um pagamento por aquilo que esse indivíduo está fazendo. Então ele diz para Timóteo que Timóteo deveria ensinar à igreja, que a igreja, além de honrar esses indivíduos no sentido de respeito, ela deveria honrar no sentido de sustentá-los. Então esse é o primeiro ponto que Paulo destaca aqui. O segundo, versículo 19: a igreja jamais deve acusar seu ministro injustamente. Injustamente. O que Paulo está dizendo aqui, logo depois, ele vai dizer que qualquer acusação que viesse contra esses ministros, ou contra esse ministro, deveria ter fundamento. O Antigo Testamento diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu me lembrei de 2 coisas que eu acho que são interessantes para nós colocarmos. Nós estamos vivendo em uma era que o pessoal utiliza o termo de fake news. Na verdade, fake news é uma invenção humana para esconder aquilo que a Bíblia diz que é diabólico. Fake news é mentira. É uma forma que alguém, instrumentalizado por Satanás, utilizou para maquiar o termo mentira, e o seu pai, que é o diabo, segundo João 8,44. Um crente pega uma notícia e compartilha uma notícia mentirosa. Aí o pessoal utiliza, é fake news. Não, meu filho, você compartilhou uma mentira. É mentira mesmo. Aquilo que João 8,44 diz, vocês são filhos do diabo.
porque vocês mentem do jeito que o pai de vocês, que é aquele que nunca se firmou na verdade, mente desde o início. A verdade, segundo um professor meu falava no seminário, parece que é algo que se esconde. A palavra que os textos bíblicos citam como verdade é a palavra aletheia, que geralmente, até mesmo no português, quando tem uma palavra que começa com A, tem um significado de negação. Por exemplo, eu gosto quando a pessoa me chama de abestado, porque ela está dizendo que eu sou um não besta. No grego, a palavra aletheia, verdade, parece que a verdade se esconde. O professor dizia isso para a gente. A verdade é a verdade. Só que a verdade, às vezes, está tão distante de nós, que até mesmo quando a gente está olhando o fato, a gente está dizendo que aquilo é a verdade, e não é a verdade que está ali. 2 exemplos em que eu quero comentar com vocês. Semana passada, aqui na região metropolitana de Belém, teve um vídeo que viralizou. O que estava nesse vídeo? Muita gente compartilhava, e eu acredito que muita gente comentava e xingava a pessoa que estava no vídeo. No vídeo, tem um cara de carro atrás, ao que tudo indica, eu não vi direito, e esse cara filmava um carro na frente, onde uma mulher entrava no carro, e um cachorrinho estava de fora, com as mãos, as patas levantadas, querendo entrar no carro, e o carro foi embora. Viralizou, o pessoal começou, vai, compartilha em grupo de WhatsApp, Facebook, faz o diabo a 4, segundo a minha mãe. A polícia foi acionada. Descobriram quem era a mulher, e a mulher teve que depor. Depois que o negócio já estava nesse nível, que ela foi estabelecer os fatos, ela disse o seguinte: na verdade o que aconteceu foi o seguinte, eu chamei um Uber, eu moro próximo de onde o indivíduo filmou aquela situação, e eu precisava ir lá na Mário Covas, e aí eu chamei um Uber, e a minha cadela, às vezes se solta, ela anda pela rua, e nesse dia ela estava na rua, e os vizinhos aqui sabem todos, que ela anda na rua, ela volta para casa e tudo, e aí ela saiu atrás de mim, e aí o Uber chegou, e eu precisei entrar no Uber, e não tinha como ela entrar no Uber, e aí ela ficou, mas ela foi para casa, ela voltou para casa. Essa era a verdade, e a polícia investigou e checou, e disse, de fato foi isso que aconteceu, ela não cometeu o crime, mas a notícia compartilhada foi que ela havia abandonado o seu cachorro. Porque quem filmou viu, e era isso que estava vendo. Agora eu quero comentar outro fato com vocês, só para vocês terem uma ideia sobre isso. 2017, me lembro que eu estava na sede da Cobapa, lá em Belém, e de repente, uma notícia girou no Brasil, de uma forma potente, aparecia em todos os jornais. O que dizia a notícia? Indígenas foram baleados na cidade de Viana, no Maranhão. E você abria os jornais e você via gente ensanguentada, cheia de bala. Se você procurar na internet, essa informação vai estar lá. Globo, SBT, Record, tudo enquanto era jornal Hoje, jornal Amanhã, tudo enquanto era jornal falava sobre isso. É verdade, né? O que você viu na reportagem? Homens vestidos de índios, ensanguentados. O grande problema é que a cidade de Viana é a minha cidade, lá não tem índio. Não tem. Mas você viu no jornal. E eu lá na sede da Cobapa,
Minha cidade, Senhor, essa é a minha cidade. O que acontece? Eu estudei desde o primário até o ensino médio, lá em Viana. E eu aprendi, nas aulas que tive, que a cidade de Viana foi fundada, hoje está com quase 270 anos. E nessa época que os portugueses chegaram lá em Viana, que estabeleceram a cidade lá na praça onde é hoje a Praça da Matriz, às margens do lago de Viana, um lago famoso, existia índios, guajajaras. E inclusive o nome da cidade, inicialmente, segundo o que diz a história ou a lenda, por ser coberta ou quase uma ilha, era chamada de Viena. Só que, como existiam aldeias por ali, um certo português viu uma índia chamada Ana, e a índia Ana era muito bonita, e aí ele começou a comentar com as pessoas dizendo: eu vi Ana, e aí pegou, e a cidade de Viana até hoje é conhecida como Viana, como Viana. Foi por causa disso. Nós aprendemos desde cedo que lá existiram indígenas, mas que há mais de 200 anos eles foram exterminados pelo homem branco e acabou a história. Terminei o ensino médio em 2004, vim para cá em 2005, passei aqui uns 10 anos, quando eu voltei, passando em um interior, vi uma plaquinha que lá para lá tinha índio. Mas que diabo é isso? Não sabia disso. Aí de repente, a notícia em 2017, indígenas foram massacrados por homens brancos, fazendeiros. O que acontece? Segundo reportagens depois, para resolver a situação, repórteres sérios foram lá, e uma senhora de 85 anos de idade disse: olha, eles não são indígenas. Esses rapazes, tudo eu vi crescer, estudaram com os meus filhos aqui. Só que eles foram cooptados por alguém, e agora eles começaram a se vestir de índio. E estão requerendo na justiça 14 mil hectares de terra, lá próximo a Viana, que envolve Viana, minha cidade, Penalva, Matinha e Olinda Nova. Eles estão querendo essas 3 cidades. E um terreno lá em Viana é muito caro. Agora imagine 14 mil hectares. Mas vocês viram no jornal, indígenas baleados. Vocês viram isso? É como meu professor dizia: a verdade aleteia, parece que a verdade é algo que se esconde, porque ela é muito difícil de nós chegarmos à sua essência. Às vezes nós estamos vendo um fato, mas o fato não é aquilo que nós estamos vendo. Vocês viram os jornais, alguns viram o vídeo, e o próprio rapaz que filmou a cadela sendo abandonada estava vendo ao vivo, mas não era aquilo. E aí Paulo vem nos dizer o seguinte: não aceite nenhuma acusação contra o presbítero, se não for pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Porque através de mais de uma pessoa é que a verdade vai ser estabelecida. A Mishnah, a lei oral rabínica escrita dos judeus, ao descrever o processo de um juiz, diz assim: a segunda testemunha era igualmente trazida e examinada. Se fosse encontrado que o testemunho dos dois coincidia, seu caso era aberto para ser investigado, para que houvesse uma defesa. Eu cheguei e disse aqui para algum de vocês: olha, aconteceu isso, eu vi. Chamava-se outra testemunha, de forma separada. Se a outra testemunha contasse os mesmos fatos, aí que o caso era aberto. Hoje, não é mais assim.
Aconteceu isso e acabou a história. Depoimento de uma única pessoa acaba, infelizmente, com a honra, ou é passível de acabar com a honra de um indivíduo que lutou a vida toda para preservá-la. E o que nós percebemos aqui é que o apóstolo Paulo foi influenciado pelo Antigo Testamento, pelo texto que eu acabei de citar para vocês, e a Mishnah também foi influenciada pelo Antigo Testamento. Teodoro de Mopsuestia, um dos pais da igreja, destaca em seus escritos que os anciãos estavam sujeitos a desagrados e poderiam ser vítimas de ataques maliciosos. Citando ele diretamente, ele diz: como aquela desforra que tinham sido repreendidos pelos seus pecados. A ideia dele é que esses indivíduos no primeiro século, ao disciplinarem alguém, essas pessoas poderiam, ou um indivíduo poderia inventar algo para prejudicá-lo. Eu soube de uma situação bem interessante que eu queria comentar com vocês. O meu nome, eu acho que está com uns 5 anos, deve ter rolado em algum terreiro de Umbanda lá do Maranhão. Uma jovem da igreja que eu pastoreava inventou uma história muito mentirosa, diabólica. E eu, como pastor da igreja, tive que colocar uma família toda para poder estabelecer a verdade. E a jovem foi desmentida pelo crime que ela havia cometido contra outra pessoa. E ela chegou muito chateada e disse para a mãe dela, que era maranhense, pastora de uma igreja pentecostal, o que tinha acontecido. A pastora pentecostal disse que ia lá no Maranhão mandar fazer um trabalho na macumba para mim, que iria acabar com o meu ministério. Não me disseram isso logo. Eu soube, acho que no ano passado, de que a pastora macumbeira tinha ido lá no Maranhão levar o meu nome para sei lá, acho que Bita ainda estava vivo. Teodoro dizia que era bem possível que alguém que se sentiu, ou foi disciplinado por um presbítero, depois quisesse dar o troco com uma acusação falsa. Parece que isso está um pouco próximo de nós. A pessoa que foi chamada à disciplina por conta dos seus pecados poderia querer uma revanche, é isso que ele está dizendo por meio de uma acusação falsa. Este versículo aqui que Paulo coloca diante de nós, na verdade é uma proteção à integridade dos homens que foram vocacionados ao ministério da palavra. Eu teria vários exemplos que poderia contar para vocês aqui, inclusive igrejas que queriam que o pastor saísse da igreja, só que não tinham força por meio do voto e inventaram alguma coisa para poder tirar o pastor. Inclusive contra a própria esposa do pastor. E aí Paulo diz isso para nós. Versículo 20, o ministro surpreendido em pecado, Paulo diz, deve ser repreendido exemplarmente. Enquanto que, no ambiente jurídico brasileiro nosso, quando um juiz é surpreendido em crime, ele recebe aposentadoria integral. Segundo a Bíblia, o líder precisa ser repreendido exemplarmente. Versículo 20. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Alguns teólogos sugerem aqui que este verso é um mandamento geral aos cristãos. Seria mais ou menos essa ideia. Mas pelo contexto a gente vai perceber que não seria isso. A perícope em questão aqui fala dos ministros da igreja de Cristo, é isso que o texto está dizendo aqui. Nós sabemos muito bem que todos nós somos pecadores, e isso as escrituras sempre nos lembram, e não conseguimos passar muito tempo sem pecar. Eu acho que pela própria experiência pessoal dos irmãos, já deu para perceber isso.
esta passagem aqui não trata de pecado, dos pecados que os líderes possuem por natureza, digamos assim, mas a persistência que esses indivíduos têm quanto à questão desses pecados. Pecados que podem manchar o nome da igreja e o nome de Cristo. Então, a palavra que Paulo utiliza neste verso aqui é hamartia, que significa errar o alvo, que é traduzida, nosso texto aqui, geralmente nos contextos bíblicos, como pecado. A ideia seria que os ministros que errassem o alvo deveriam ser repreendidos de forma exemplar. É isso que Paulo está dizendo. Este é um mandamento que muitas vezes, hoje, os indivíduos têm medo de pôr em prática, porque causa exposição das pessoas. Então, em muitos momentos se pede que seja diferente, ou até mesmo por debaixo dos panos. Contudo, nós precisamos considerar que os líderes devem ser modelos para a igreja. É essa a ideia que o apóstolo Paulo transmite em seus escritos. Por isso, há uma exigência maior desses homens. É claro que um líder sábio saberá o que expor e o que não expor, nós sabemos disso. Mas, seja o que for que aconteça, a igreja não deve dar ao mundo nunca a impressão de que está tolerando o pecado. Alguém comentando esse texto vai dizer: a ação de levar o pecado de um ministro, conforme Paulo coloca aqui em público, demonstra o quanto nós, a igreja de Cristo, devemos levar o pecado a sério, e também sobre os riscos eminentes do juízo. À medida em que a igreja de Cristo vai tolerando o pecado, ela vai demonstrando que ela está igual ao mundo, porque o mundo tolera o pecado. O mundo tolera o pecado. Por exemplo, uma criança que é bem saidinha, às vezes comete alguma coisa, e às vezes as pessoas que estão acostumadas com o pecado dizem: não, ela é só uma criança, vai nessa, e tu está criando um monstro. É porque nós estamos acostumados com o pecado. Nós estamos tão acostumados com o pecado que quando erramos, às vezes nem pedimos mais perdão, nós pedimos apenas desculpa. O mundo está acostumado com o pecado, mas a igreja de Cristo não. Às vezes a gente lê o texto bíblico, e inclusive quando se fala sobre a questão de disciplina do ministro, ou qualquer outro tipo de disciplina, é possível que alguns membros das igrejas, atualmente inclusive batista, pensem de que isso é algo do passado. Eu ainda não fui contestado quanto à questão de disciplina, mas se um dia eu fosse contestado por algum irmão, eu pegaria a Bíblia e digo: irmão, mas o que eu vou fazer com os textos bíblicos que falam sobre isso? Se você me der uma resposta de que isso não serve mais, me explica, o que eu vou fazer com a Bíblia? Se a Bíblia está dizendo desse jeito, se o próprio Jesus ensinou como é que deveria acontecer de um ambiente particular, e à medida em que o pecado fosse se tornando público, ele deveria ser contestado de uma forma mais veemente. O que a gente vai fazer com o que Jesus disse? Com o que Paulo disse? A gente vai atualizar o que a Bíblia disse, ou chegar aqui e dizer: não, isso serve para hoje, não, isso aqui já não serve, porque isso aqui parece coisa do primeiro século. Quando alguém não aceita a disciplina bíblica, esse alguém já se acostumou com o pecado. É porque o pecado está entranhado nessa pessoa. Já estou tão acostumada com isso que não importa. É simplesmente essa ideia. Então, quando Paulo diz aqui que deveria levar o pecado do líder em público para que fosse punido como exemplo, ele está dizendo o seguinte, que a igreja, ao fazer isso, está dizendo: nós não toleramos o pecado, mesmo que o pecado exista dentro de nós. Nós devemos levar o pecado a sério, porque o pecado traz o juízo.
À medida em que o pecado está em nosso meio, ele está evidenciando de uma forma muito clara de que o juízo virá. Assim como eu disse domingo, este livro aqui é uma evidência que você tem em casa de que Deus te ama. Todas as vezes que você olhar para este livro aqui, está lá um certificado diante de você, Deus dizendo: eu te amo. Por isso é que você tem essa Bíblia em casa. Versículo 21. O ministro deve ser imparcial em suas ações. A disciplina na igreja local nos apresenta perigos, eu diria para os irmãos, como, por exemplo, o perigo de ser injusto com alguém ou ser partidário. E na eminência desse perigo, Paulo proclama a imparcialidade de Timóteo, proclama a imparcialidade daquele que está como ministro da igreja de Cristo, inclusive para a própria igreja, porque ele sabia que esse texto seria ensinado à igreja. A palavra usada aqui é procrima, julgamento prévio, ou até mesmo discriminação. O que é que ele está dizendo? Que ele está advertindo Timóteo aqui de não fazer um julgamento de forma prévia ou discriminatória, precipitada. Para ser mais enfático, Paulo diz a Timóteo que não fosse em nada inclinado à parcialidade. O ministro, quando exerce um julgamento, não pode tomar partido. É o que Paulo está dizendo aqui, ao avaliar apenas um dos lados, porque ele precisa fazer julgamentos justos. Olhem só o que a Bíblia diz em Provérbios: a primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. Quando eu olho para isso, vamos olhar para uma parte prática. Até hoje ecoam na minha mente algumas palavras que foram ditas diante de mim na infância. Me lembro de uma irmã minha, na verdade de algumas irmãs minhas, das várias, eu acho que de duas. Às vezes elas chegavam assim com a minha mãe chorando, e a minha mãe perguntava: o que foi que aconteceu, fulana? Aí fulana, chorando, quase morrendo, dizia: o fulano me bateu. E minha mãe perguntava: e ele te bateu por quê? E ela dizia: eu não sei, eu só estava perto dele e ele me bateu. O principal argumento é que aquela criança tinha apanhado, e por ter apanhado ela estava ali chorando, coçando a cabeça, coçando o corpo e fazendo um monte de estripulia. De repente o fulano chegava e dizia: eu estava lá quieto fazendo um serviço, o indivíduo foi lá e fez isso, 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 e eu meti a bisca. Provérbios 18, 17, a primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que outra venha à frente e defenda a sua tese. Paulo está dizendo a Timóteo aqui que o ministro precisa se preocupar com a justiça. Um ministro injusto não pode representar um Deus justo. Uma igreja injusta não pode representar um Deus justo. É claro que ele está falando isso aqui ao ministro Timóteo, ou aos ministros, mas digo para vocês que, em segunda instância, todos nós somos chamados a praticar aquilo que o texto bíblico está nos dizendo aqui. Até mesmo porque alguns serão pastores, e aí serão obrigados a praticar o texto de forma dupla, mas isso é algo que representa todos nós. Por último, os não cristãos sempre irão falar mal de nós, que seria o que poderíamos concluir desse texto aqui. Os não cristãos sempre irão falar mal de nós, os cristãos. O que eles não podem é ter razão. As pessoas sempre vão falar mal de você, falar mal de mim,
O problema é quando as pessoas têm razão naquilo que elas falam de nós. Se eles tiverem razão, somos nós, os cristãos, que estamos dando a razão a eles. Por isso é que Paulo é tão enfático ao dizer para Timóteo como é que ele deveria agir como pastor da igreja, para que, dessa mesma forma, ele pudesse ensinar a igreja como ela deveria agir. Baixa sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra que está diante de nós mais uma vez. A Tua palavra que é simples, tão simples, que é dito por ela mesma que até uma criança deveria ser ensinada o tempo todo. Ao deitar, ao levantar e andando pelo caminho. Pelos seus pais, aqueles que trabalhavam na roça. Esse texto, além de outras coisas, nos diz que a Tua palavra pode ser compreendida até mesmo por um simples agricultor, que pode ser o ministro do seu lar, ensinando a Tua palavra para as suas crianças, que podem compreendê-la. A Tua palavra é acessível a todos, aqueles que a têm buscado de todo o coração. Eu te peço, Pai, que ela faça morada no coração de cada um de nós, que ela edifique os santos que aqui estão, que ela salve os perdidos que aqui estão, e que ela condene os perdidos que aqui estão, ou ouvirão no futuro e não se arrependerem dos seus pecados. Nós tão somente queremos que a Tua palavra cumpra sempre com o seu propósito na vida dos seres humanos. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra, juntamente com o Teu Santo Espírito, a cada dia nos confronte para nos corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Lembro mais uma vez que nós temos um vírus dentro de nós e que precisamos constantemente do antídoto em forma de alimento, que é a Tua palavra, porque todos os dias, ao acordar, nós temos a tendência de fazer aquilo que o vírus quer, e é o ensino da Tua palavra que nos dá forças na pessoa do Teu Santo Espírito para permanecermos vivos. Às vezes nós temos ideias errôneas e o Senhor vai consertando isso ao longo de nossas vidas por meio da Tua palavra. E eu te peço que isso continue a acontecer na vida daqueles que são verdadeiramente Deus, daqueles que não são Pai e que nunca serão. Por esses eu não peço, porque eles ouvirão a Tua palavra e nunca mudarão, porque as suas mentes, como a Tua própria palavra diz, estão cauterizadas, estão tão petrificadas que a Tua palavra não transformará os seus corações, à semelhança dos religiosos que ouviram Jesus e não se arrependeram dos seus pecados. Eu estou aqui para pastorear ovelhas, como sempre tenho dito, e não entreter bodes. Eu te peço que a Tua palavra cada dia faça com que as Tuas ovelhas sejam alimentadas e preparadas para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.